Fala, turma boa. Retomamos aqui, né, nossas aulas do nosso curso de Matemática 3. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de estatística, certo? E como combinado, a gente vai trabalhar hoje as medidas de tendência central, certo? Então, a gente vai dividir essa parte de medidas de tendência central em alguns vídeos, certo? Partes teóricas e exercícios. Então, nesse primeiro vídeo aqui, né, a gente vai trabalhar a média aritmética, a moda e a mediana, certo? A parte introdutória. Então vamos lá. A média aritmética, né? Ou simplesmente média. A gente pode encontrar apenas média, né? São média subtende-se que é a média aritmética. A média aritmética de um conjunto de dados numéricos obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo essa soma pelo número de dados. Ou seja, se eu tenho 5 números, né? Se eu dou 5 números quaisquer, a média aritmética desses 5 números é o somar esses 5 números e dividir por 5. Se eu te der 10 números, a média aritmética desses 10 números é o somar esses 10 números e dividir por 10. Se eu te der n números, ou seja, uma quantidade qualquer de números, eu somo esses n números e divido por n, certo? Média aritmética é muito comum, você já deve ter tido contato, né? Provavelmente, não é inédito para vocês. Quando a gente está na escola mesmo, né? Os professores vão dar os resultados, né? Fazer a soma das notas para saber que foi aprovado. Normalmente o cálculo é feito por meio de média aritmética. É talvez a média mais conhecida, né? No nosso contexto. Então vamos lá, né? Para exemplos, né? Então nesse primeiro exemplo aqui, ó, um aluno preparando-se para o exame vestibular fez 12 simulados no cursinho ao longo do ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. Os valores seguintes correspondem ao número de questões acertadas em cada um desses simulados. Então aqui, ó, ele fez 12 simulados e aqui está a nota deles, né? Em um simulado ele acertou 56 questões, em outro simulado ele acertou 52, em outro simulado ele acertou 61, 53, 48 e assim para todos os 12 simulados. Né? Então qual a média aritmética desses valores? Então como a gente viu, né? Média aritmética, eu preciso somar no caso, esses 12 valores e dividir por 12, certo? Já que eu tenho 12 números. Então, calculando a média, né? Média aritmética, vou chamar aqui de MA, eu vou fazer o quê? Vou fazer a soma, né? Dos 12 valores, ó, 56 mais 52 mais 61 mais 53 mais 48 mais 68 e assim vai, e dividir essa soma por 12. Quando eu fizer essa soma daqui de cima, né? Calculadora mesmo, né? Ou quem é bom de cabeça aí faz na cabeça. Eu vou obter 684 dividido por 12. E 684 dividido por 12 eu obtenho 57. Então quer dizer que a média aritmética, né, é de 57. Ou seja, ele acerta em média 57 questões por simulado. Muito embora ele não tenha acertado 57 nenhuma vez, né, como a gente vai ver mais na frente. Então, ó, quando a gente calculou aqui a nossa média aritmética, né, a gente obteve 57. Né, somou as 12 notas, né, deu 684, dividiu por 12, 57. Então, o que significa, né, dizer que a média aritmética é 57? A gente pode entender um dos significados para a média como se o aluno tivesse acertado 57 questões nos 12 simulados, certo? Então, se ele acertou em média 57 questões, é como se toda vez que ele fizesse simulado, ele tivesse acertado 57. Daria no mesmo, certo? Por quê? Se ele tirar, tá vendo, 57 questões, se ele acertar 57 questões nos 12 simulados, né? Então, no total, né, 12 vezes 57, e a soma também vai dar, a soma, né, dessas 12 notas também dá 684. E calculando a média, óbvio, 684 dividido por 12 também tem que dar 57, certo? Então, dizer que a média aritmética nesse caso é de 57 é como se ele tivesse acertado 57 questões dos 12 simulados. Essa ideia aqui ajuda muito a resolver algumas questões, como a próxima que a gente vai fazer, certo? Observamos que em nenhum simulado ocorreu a pontuação média 57 pontos. Ou seja, percebe que ele tirou nessas 12 notas aqui, né? Nas 12 simulados que ele fez, nenhuma vez ele acertou 57 questões. E mesmo assim a média foi 57 pontos. E isso sugere que ao calcularmos a média aritmética de um conjunto de dados, podemos obter um resultado que não coincide com nenhum dos valores que a variável assume, certo? Então a média aritmética não necessariamente vai ser um valor que a variável assumiu. Nesse caso aqui, por exemplo, a média aritmética foi 57 pontos, e a variável nota aqui, né, quantidade de acertos, nunca assumiu 57. Ele nunca acertou 57 questões, mesmo assim a média foi de 57. Tá bom? Vamos para mais um exemplo.
A média aritmética de um conjunto de 10 números é igual a 8. Acrescentando-se a esse conjunto número 41, qual será a nova média? Então, observa. A média aritmética de um conjunto de 10 números é igual a 8. O que significa que eu somei 10 números e dividi esses 10 números por 10, né? Você calcula a média e eu obtive 8. Tranquilo? Então, se a média de 10 números é igual a 8, é como se os 10 números fossem 8. Certo? Porque se os 10 números fossem 8, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma média. Certo? Então, quando somar isso aqui vai dar 80, né? Óbvio. Certo? 8, 10 vezes vai dar 80. Então, percebe que a soma dos 10 números dá 80. Certo? Mas agora acrescentou-se a esse conjunto o número 41. Qual será a nova média? Então, percebe que agora nessa minha nova média, né? Quando eu acrescentei o número 41, né, eu tenho 10 8, né, como se eu tivesse 10 8, e agora eu tenho um 41. Então agora eu tenho 11 números, certo? Então minha média aritmética vai ser como? Vai ser a soma desses 11 números dividido por 11, já que são 11 números agora. E quanto é que dá a soma desses 11 números? Eu sei que os 10 primeiros dá 80, que era como se tivesse sido 10 8. E o 11º, 41. Então os 10 primeiros mais 11º, 80 mais 41, dividido por 11, né? Já que são 11 números agora. Então, 121 dividido por 11, que dá 11. Então, a média aritmética agora desses 11 números passou a ser 11, certo? Percebe que eu considerei sendo 10 notas 8, 10 números 8 aqui, né? Pelo que foi dito no enunciado. Mas poderiam ser outros 10 números quaisquer, desde que a soma tenha sido 80. Porque essa é a informação que foi dada, né? Que a média aritmética do conjunto de 10 números é igual a 8. Certo? Então quer dizer que essa soma desses 10 números é 80, porque 80 dividido por 10 é isso aí que vai dar 8. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos para mais uma medida de tendência central, que nesse caso é a mais fácil, né? De mais fácil compreensão. Porque não exige muito cálculo, né? É apenas contagem, que é a moda, né? A moda, certo, de um conjunto de valores corresponde ao valor que ocorre mais vezes. Ou seja, a moda de um conjunto de dados, certo? É o valor, né? É o número, né, que aparecer com maior frequência. Então, vamos pegar esses exemplos, né? 3 exemplos, letra A, B e C. Observa que na letra A, eu tenho aqui, né, um conjunto de dados e percebe que o número 9, ele aparece mais que os demais, né? O número 9 aparece 3 vezes. E nenhum outro número aparece mais que o 9. Então, digo que o 9 é a minha moda. Bem fácil, né? A moda é o 9, pois é o valor que ocorre com mais frequência. Já na letra B, observa que o 12 ele aparece 2 vezes e o 13 também. Os demais só aparecem uma vez. Então, nesse caso, eu tenho 2 valores que aparecem mais que os demais. Então, nesse caso, há 2 modas. 12 e 13 são modas, pois os 2 valores ocorrem com maior frequência que os demais. Eu chamo, nesse caso, a distribuição de bimodal. Se tivesse 3 valores com a mesma quantidade, né, e que aparecesse mais que os outros, seria uma distribuição trimodal. Mais de 3 valores, multimodal, e nesse caso aqui, né, da letra C, observa que todos os valores, né, eles aparecem com a mesma frequência. Na verdade, todos só aparecem uma única vez, certo? Ou seja, nenhum aparece com mais frequência que os demais. Então, nesse caso, a gente diz que a distribuição, né, que nossos valores aparecem com a mesma frequência, logo a nossa distribuição não há moda. Não há moda aqui nesse caso, certo? Não há nenhum valor com mais frequência do que o outro, tá bom? Vamos lá, pessoal, agora para ver mediana. Pronto, a nossa terceira medida de tendência central vai ser a mediana, né? A mediana, né, vamos chamar de ME, é um valor que divide o conjunto de dados em 2 partes, nas quais o número de elementos é o mesmo e de modo que o número de valores menores ou iguais à mediana seja igual ao número de valores maiores ou iguais a ela. O que significa, né? Significa que a mediana é um número, né? Vai ser um valor que vai dividir o meu conjunto de dados ao meio. De modo que, antes da mediana, eu vou ter uma quantidade de valores menores ou iguais à mediana. E depois da mediana, eu vou ter a mesma quantidade de valores, só que agora maiores ou iguais à mediana. Certo? Então, a mediana vai ser um valor que vai dividir o meu conjunto de dados ao meio. Antes da mediana eu vou ter uma quantidade e depois da mediana eu vou ter a mesma quantidade de valores. Certo? Vai dividir em 2 partes iguais. Tá bom? Então,
Existem duas situações, né, para se encontrar a mediana de um conjunto de números. Em ambos os casos, para encontrar a mediana, devemos inicialmente ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente. Normalmente se faz essa ordenação em ordem crescente. Essa ordenação também é conhecida por fazer o rol dos dados. Então, fazer o rol de um conjunto de dados é ordenar esses dados, né? Colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente, certo? E aí, para calcular a mediana, a gente vai ter duas situações, né? Dois casos. O caso 1 vai ser quando eu tiver uma quantidade ímpar de valores, e o caso 2 vai ser quando eu tiver uma quantidade par de valores. Ou seja, quando eu tiver uma quantidade ímpar de valores, eu vou calcular a mediana de um modo. Quando eu tiver a quantidade par de valores, eu vou calcular a mediana de outro modo. Parecido, mas um pouco diferente. Então, no primeiro caso, né, temos a quantidade ímpar de valores. Observa. Eu tenho aqui quantos valores? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 valores. Eu tenho uma quantidade ímpar de valores. Agora eu quero determinar qual é a mediana desse conjunto de valores aqui. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, não é? É o quê? É ordenar esses valores. Ó. Então, quem é que aparece primeiro aqui? Ó? Qual o menor desses valores? Ordenando em ordem crescente. 4. Depois aparece o 5 duas vezes. Depois o 6. Depois o 7 duas vezes. E por último o 8. Certo? Então, eu ordenei os meus valores em ordem crescente. Ou seja, fiz o rol. Observa que agora a mediana, né? Nesse caso, já que eu tenho a quantidade ímpar de valores, eu tenho 7 valores. A minha mediana é o valor que vai ocupar a posição central. Depois de ordenarmos os valores. Ordenamos os valores, quem é que ocupa a posição central? Percebe que é esse 6 aqui. Ó. Porque o 6 dividiu o meu conjunto de dados no meio. Antes do 6 eu tenho 3 valores, depois do 6 eu tenho 3 valores. Então, a minha mediana é esse 6 aqui, porque está dividindo esse meu conjunto de dados no meio. Certo? Esse 6 aqui, no caso, vai ser a minha mediana. Generalizando, né, se eu tiver uma quantidade ímpar de números, certo? A quantidade ímpar de números. Como é que eu vou calcular a minha mediana? Nesse caso aqui eu tinha 7, né? Então serve, né? Quando eu tiver uma quantidade ímpar de números, a minha mediana é o termo que ocupa a posição n mais 1 sobre 2. O que significa, né? Então, veja. Eu tinha 7 valores, certo? Tinha 7 valores. Então, 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a mediana vai ser o termo que ocupa a posição 4. De fato aqui, ó. 4, senhor. O 6 ocupa a posição 4. O primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o número que ocupa a posição 4 aqui, nesse caso, é a minha mediana. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, 15 números. 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, se eu tiver 15 números, a mediana vai ser o número que ocupar a posição 8. Depois que esses números estiverem ordenados. Certo? É sempre eu fazer, né? Eu tenho a quantidade de números ímpar, então pego esse número, somo mais 1 e divido por 2. O número que ocupar essa posição vai ser a minha mediana, se a quantidade de números for ímpar, certo? E no caso 2, se a quantidade de números for par. Então, um exemplo parecido, né? Apenas acrescentei aqui o 9, um número a mais. Agora eu não tenho 7 números, eu tenho 8. Então eu tenho uma quantidade par de valores. Como é que eu calculo a mediana nesse caso? Primeiramente, né, novamente, vamos fazer a ordenação desses valores. Então, ordenando os valores, né, fica igual ao de cima, já que são os mesmos números. E só acrescentei o 9, como o 9 é maior que todos, ele vai para o final também. Então, agora eu tenho 8 números. Agora, percebe que nesse caso nós não temos apenas um valor central, nós temos 2. Não consigo pegar um valor e esse valor não divide a minha quantidade no meio. Por exemplo, se eu pegar esses 6 aqui, antes desse 6 vai ter 3 números, depois desse 6 vai ter 4. Então, não está dividido igualmente. Então, nesse caso, eu tenho que ter 2 valores centrais. Quando a quantidade de números for par, eu vou ter 2 valores centrais. Nesse caso aqui, esses 2 são os valores centrais. Percebe que esses 2 caras aqui dividem meu conjunto de dados no meio. Né? Antes deles 2 tem 3 números, depois deles 2 tem 3 números. Então, esses 2 caras aqui são os termos centrais. Certo? E para calcular a minha mediana, a mediana vai ser o valor médio desses 2 valores centrais. Então, nesse caso, a minha mediana vai ser a média de 6 e 7. Que a média de 2 números é somar eles e dividir por 2. Né? A média de 6 e 7 é 6,5. Certo? Então, a mediana em um conjunto de números, né, com a quantidade par de valores, vai ser a média dos 2 termos centrais. Certo? Generalizando, n termos com n par. Ou seja, quando eu tiver uma quantidade par de números, como aqui, eu tinha 8 números, né? Como é que eu vou calcular a minha mediana? Termos centrais são os termos que ocupam a posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, ou seja, n sobre 2 e o seu sucessor. Resumindo, né? Se eu tenho aqui 8 números, ó,
8 dividido por 2, 4. Então, os meus termos centrais são o quarto e o quinto. De fato, aqui, ó, o 6 é o quarto número, o 7 é o quinto número. Então, 6 e 7 são os termos centrais, que são justamente os quartos e quinto termos. Nesse meu caso aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 50 números, quais seriam, 50 é par, né? Quais seriam os termos centrais? Aí eu faço, eu só ia pegar 50 dividido por 2, 25. Então, 25 e seu sucessor, 25 e 26. Então, se eu tiver um conjunto de dados com 50 valores, a minha mediana vai ser ordenar esses 50 valores e verificar quem são os valores que ficam na posição 25 e 26. Eu tiro a média desses dois números e aí eu vou encontrar a minha mediana. Certo, pessoal? Pronto. Vamos fazer agora mais exercícios, né, para tentar fixar, né, essa nossa ideia de moda média e mediana e ver que fazer algumas questões do Enem, porque são muito recorrentes, certo? No Enem. Então vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui do Enem. Ó. O que é que diz essa questão do Enem? Ela é do Enem de 2011, né? Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. Certo? São informações. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, o quadro que vai nos interessar agora. Então, aqui está o dia do mês, como ele falou, intercalado. Dia sim, dia não. Então, durante 15 dias, né? Até o dia 29. Então, aqui foram registradas 15 temperaturas. Né? Então, no dia 1 foi uma temperatura de 15,5 graus. No dia 3, sempre o mesmo horário, né? E não disse qual, não importa. No dia 3, naquele horário, a temperatura era de 14 graus. No dia 5, naquele horário, a temperatura era de 3,5. No dia 7, a temperatura foi de 18 e assim sucessivamente. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a. Então, percebe que ele quer que a gente calcule, né, encontre a média, a moda e a mediana, né, de um conjunto de 15 valores, porque não foram registrados 15 temperaturas em 15 dias distintos. Então, eu tenho 15 temperaturas. Então, essas 15 temperaturas eu quero que eu calcule a média, a mediana e a moda, respectivamente. Uma observação aqui bem importante, ó. Observa que, quando ele fala respectivamente, então ele diz que o primeiro valor que você encontrar vai ser a média, o segundo vai ser a mediana e o terceiro vai ser a moda. Agora observa que em todas as alternativas, certo? Em todas as alternativas, a primeira medida informada, né, é 17 graus. Que, como ele falou respectivamente, esse 17 graus equivale à média. Então nem vou calcular a minha média. Não faz sentido eu calcular a média. Porque ele já disse que é 17 graus. Né? A questão já diz que é 17 graus. Porque o primeiro resultado é a média. Todos estão no 17 é porque a média é 17. Então eu não vou perder tempo calculando a média, porque eu com certeza vou achar 17. Como é que eu vou chegar nesse 17? Vou somar as 15 temperaturas aqui, 15,5 mais 14 mais 13,5 mais 18. Vou somar as 15 temperaturas e dividir por 15 e vou obter 17. Vou perder esse tempo porque a questão já deu isso. Certo? Isso aqui é para ganhar tempo, né, na prova do Enem. E agora restou calcular a mediana e a moda. Só que aí eu vou ser esperto, né? Primeiro eu calculo a moda, né? A moda é mais fácil de calcular. É só verificar qual foi a temperatura que apareceu com mais frequência. Ou seja, tem alguma temperatura que foi registrada mais que as demais. Então, se você observar aqui, ó, a temperatura de 13,5 graus Celsius, né? Ela foi registrada 4 vezes. Nenhuma outra temperatura foi registrada 4 vezes. Teve um 20 aqui, ó, mas o 20 ela foi registrada 3 vezes, né? 13,5 foi mais. Então 13,5 apareceu com mais frequência, então 13,5 é minha moda. Então a moda é 13,5. E isso aí já ajuda muito, porque novamente, como ele fala, respectivamente, moda é o último valor. Então o último valor é moda. Então quando eu olho para as minhas alternativas, o último valor tem que ser 13,5. E quando eu olho, 13,5 está na letra A e na letra B. Então ou é a letra A ou é a letra B, ó. Então não é nem C, nem D, nem E. Certo? Já que a moda é o último valor, e o último valor é 13,5. 13,5 como último valor só aparece na A e na B. Então resta então só encontrar agora a minha mediana. Se a mediana for 17, letra A. Se a mediana for 18, letra B. Percebe que é questão de Enem. Supõe que eu não sei calcular a mediana. Não sei calcular a mediana. Mas já o fato de eu saber a moda, né, e entender aquela primeira parte que a média já foi dada, já me fez reduzir as minhas alternativas de 5 para 2. Então minha chance de acertar, se for no chute agora, é bem maior. Então são estratégias que você pode usar para resolver questões do Enem, certo? Então vamos calcular a mediana para garantir?
Como é que eu calculo mediana, lembra? Mediana eu tenho que ordenar os meus valores, né? Nesse caso, vou ordenar em ordem crescente e verificar o termo que ocupa a posição central, certo? Então, ordenando esses valores, né? Observa aqui, né? Para calcular a mediana, inicialmente observamos que temos uma quantidade ímpar de valores, né? Já que foram registradas as temperaturas em 15 dias. Então, tenho 15 temperaturas. Como é uma quantidade ímpar, né? Como é que eu vou achar quem é o termo central desses 15 valores? Lembra, né? Como 15 é ímpar, como é que eu calculo? 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Certo? Eu sempre somo mais 1 e divido por 2. 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, o termo central vai ser o termo que ocupa a oposição 8. Certo? Então, fazendo aqui, né, minha ordenação, ó, 13,5 é a moda, mas percebe que ele também é o valor mais baixo, né, a temperatura mais baixa registrada. Então, como eu estou ordenando em ordem crescente, né, fazendo o rol, então eu vou colocar os 13,5. 13,5 aparece quantas vezes? Aparece 4 vezes. Depois, qual a temperatura mais baixa registrada? É o 14. E o 14 aparece só uma vez. Já foi 5 termos. Depois do 14, qual a temperatura mais baixa registrada? É o 15,5. E também só aparece uma vez. Depois, qual a temperatura mais baixa registrada? É o 16. E ele também só aparece uma vez. Depois, qual a temperatura mais baixa registrada? Depois do 16 é o 18. E o 18, percebe agora que o 18 ele aparece 2 vezes, né? Mas percebe que a gente viu, né, que como são 15 temperaturas, né, são 15 termos, o termo central vai ser o oitavo. Então eu paro no oitavo, não preciso nem continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo termo é o 18. Então, o oitavo termo é a minha mediana. Porque antes desse 18 aqui, eu tenho 7 números, 7 temperaturas. Depois desse 18, eu não vou nem colocar, mas eu vou ter 7 temperaturas também. Então, esse 18 é o termo central, ele é a minha mediana. Certo? Então, a minha mediana é 18, certo? Então, como a mediana é 18, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Então, questão bem boa, né, pessoal? Do Enem, bem tranquilo. A gente vai fazer mais questões e ver que são questões comuns de cair no Enem. Questão de média, moda e mediana. Sempre cai 1 ou 2, certo? Então, vamos lá, para próximas.